A coisa mais importante que você pode fazer na vida é honrar o Espírito Santo. A coisa mais importante que você pode fazer na vida é honrar o Espírito Santo. Deixa eu só apertar aqui um negocinho. E eu creio que Deus tem algo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para que Deus possa estar abençoando e liberando uma unção sobre a sua vida. João 14, versículos 16 e 17, olha que coisa interessante aqui. João 14, versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ele vos dará o outro Consolador, vou repetir, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então anote para mim aí nos comentários, João capítulo de número 14, versículos 16 e 17. Então hoje eu estou falando sobre a segunda coisa que eu descobri que é muito importante na minha vida. A primeira, eu falei na última aula e na última oração, que foi: todos os problemas que enfrentamos são problemas relativos à sabedoria. Se eu tiver sabedoria, resolverei o problema. Se eu não tiver sabedoria e nem buscar a sabedoria, não resolverei o problema. Hoje, na segunda oração, no segundo dia, na segunda aula, eu estou falando a segunda coisa que eu descobri mais importante na minha vida, que é a coisa mais importante que você pode fazer na vida é honrar o Espírito Santo. Meu Deus do céu, tem gente que não entende isso. Tem gente que fala assim: como que eu posso honrar o Espírito Santo? Você pode honrar o Espírito Santo fazendo coisas importantes na sua vida, realizando coisas importantes na sua vida. Como é que você pode fazer isso? Se você simplesmente crer naquilo que a palavra de Deus ela diz. Vou ler outro versículo aqui para você. João 16, versículo 13. A Bíblia não falha. João 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o que eu aprendo aqui? Se eu tenho que honrar o Espírito Santo, se eu tenho que fazer a vontade do Espírito Santo, eu tenho que entender que eu tenho que buscá-lo. Como está dizendo aqui, ó, quando ele vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, se você andar na verdade, o Espírito Santo já vai te guiar. Você andou na mentira, ele não vai te guiar. Andou na verdade, ele vai te guiar. Agora, o último versículo que eu queria mencionar em relação a essa honra do Espírito Santo, depois eu vou falar mais alguns, é o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Se você está aí me assistindo e puder colocar os versículos, eu agradeço. Atos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. A palavra de Deus está dizendo que os nossos velhos sonharão. O que significa dizer? Que quem é jovem terá visão, e quem é idoso terá sonhos. Deus está dizendo que ele fala através de visão e através de sonhos. E o que ele faz? Ele distribui isso, visões, para os jovens, porque o jovem tem força para caminhar, para seguir, para obedecer aquela meta, aquele projeto, aquela escalada, aquela estratégia. E sonhos para os idosos que não podem caminhar, cavalgar tão rápido como um jovem, mas tem a experiência, tem a sabedoria. Então, a segunda coisa que eu descobri é que você precisa honrar o Espírito Santo. Mais um versículo, vamos ler? Eu amo a palavra de Deus.
Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 11, versículos de número 2. Eu vou pregar só o 2, eu ia ler o 3, mas vou pregar só o 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor e o Espírito do conhecimento. Olha o que a palavra está dizendo. Então, primeira coisa que eu descobri na minha vida, que foi muito importante para mim, é que todo problema é um problema de sabedoria. O que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria conhecimento. Segunda coisa que eu descobri, de 7 coisas, hoje é a segunda que eu estou falando. A pessoa mais importante que nós devemos honrar é a pessoa do Espírito Santo, porque ele é o nosso ajudador, é o nosso consolidador, ele lê os nossos pensamentos, ele entende as coisas. Jesus deixou o Espírito Santo para que ele pudesse guiar você. Honre o Espírito Santo, e o Espírito Santo levará você a caminhos tremendos. Olha esse outro versículo aqui, ó. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha aí o pastor Genival, é forte, pastor Genival, é forte. Olha aí, ó. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Enviou-me também a abertura de prisão aos presos. Então, amanhã eu falarei a terceira coisa que eu descobri. Então, a primeira, que todo problema é um problema de sabedoria. Se você buscar conhecimento, buscar sabedoria, você saberá resolver esse problema. Segunda coisa que eu ensinei hoje, que é o do dia de hoje, a segunda coisa que eu descobri na minha vida é que a pessoa mais importante que eu devo honrar na minha vida é o Espírito Santo. Porque ele ouve de Deus, recebe de Deus e fala comigo. Ele ouve do Pai, recebe do Pai e fala com você. Por isso que é muito importante você honrar, ter um compromisso com o Espírito Santo. E hoje é o segundo dia da nossa oração. Eu estou fazendo 15 dias de oração e hoje é o segundo dia. Faltam 13 dias. Nós precisamos, gente, orar pelo Brasil. Nós precisamos orar por essa fase vermelha que está em São Paulo e na maioria dos estados brasileiros. Nós precisamos orar para repreender esse espírito de mortalidade que está cada vez mais aumentando em vez de diminuir. Precisamos orar para que tenha vacina para todos. Precisamos orar para que as pessoas evitem aglomerações e tenham cuidado em usar a máscara, em usar álcool em gel, em ter o distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra. A irmã Maria aí, ó, a paz do Senhor, irmã Maria, chegou aqui, estamos juntos para orar, hein? E se você tem alguém que necessita de uma oração, como o Brasil também necessita, gente, nós precisamos orar. Precisamos orar pelo nosso STF. Deus tem que fazer alguma coisa nesse STF, Supremo Tribunal Federal. Ah, meu Deus, como precisamos de uma intervenção divina no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Essa corte máxima precisa tomar decisões que ajudem o Brasil, não que atrapalhem o Brasil. Então, pense em alguém aí, pense numa pessoa debilitada, pense numa pessoa que talvez está doente ou desempregada ou com medo desse Covid-19 aí e vamos orar, vamos clamar, vamos buscar. Lembre do que você aprendeu hoje. A pessoa que você tem que honrar mais do que todas as outras pessoas é a pessoa do Espírito Santo, ok? E a irmã Maria disse, sim, também concordo com aquilo que eu falei sobre de orarmos pelo Brasil e orarmos pelo STF. Vamos clamar? Vamos repreender também essa pandemia? Pai, no nome do Senhor Jesus, quero terminar, meu Pai, essa live, quero terminar essa aula que dura sempre 12 minutinhos no máximo.
E eu peço, Deus, abençoe a vida de cada um que está aqui comigo, a vida da irmã Maria que está aqui comigo, a vida do meu grande amigo pastor Genival que está aqui comigo, de outros que às vezes o Facebook não mostra, mas estão assistindo, participando, e outros que vai ficar gravado, vão assistir depois, porque não encontraram aqui no horário que procuraram a live. Pai querido, Pai amado, eu te peço, tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, muda, meu Pai, esse STF, o Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do judiciário do nosso país. Meu Pai, faça um limpo naquele lugar. Muda, Senhor. Que crie-se uma lei que tire pelo menos metade daqueles ministros, para que entre outras pessoas com uma cabeça mais nova, mais atualizada nas leis, que pense mais no Brasil do que politicamente. Espírito Santo, eu repreendo todo mal, eu repreendo essa pandemia que tem matado tanta gente, já passamos de mais de 250 mil mortos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Brasil seja o primeiro, o segundo, no máximo o terceiro em vacinação, que a gente tenha vacina para todo mundo, que a gente consiga vacinar esse povo, não só os idosos, mas também os jovens, em nome do Senhor Jesus. Pai, que todo mal saia da vida das pessoas, desemprego, miséria, sofrimento, endividamento, doenças, pragas, pestes, saiam em nome de Jesus. Pai, eu dou uma bênção a esta família, a esta casa, a este lar, e proclamo a glória de Deus sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu dinheiro. Seu dinheiro vai crescer, seu dinheiro vai multiplicar. Você que está aí preocupado, com medo, cheio de compromisso, porque tem pandemia fechando tudo, e aí você não tem como conseguir esse dinheiro, Deus vai abrir uma porta, vai dar uma brecha, vai dar uma oportunidade para você dentro da legalidade, e você vai prosperar. Nada te faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor não tem nos faltado. Que Deus abençoe você. Eu quero convidá-lo para o dia 21 de março, o grande congresso do Ganhar, onde nós vamos ensinar sobre desconstruindo a mentalidade de escravo. Desconstruindo a mentalidade de escravo. Se puder, curte, depois compartilhe essa aula com 3 pessoas. Deus abençoe sua vida. Até mais. Fui!